E aí, agora, pra gente encerrar o nosso programa aqui, tem uma pista que foi curiosa, que os dois colocaram a mesma pista, uma pista brasileira com uma pista temida, uma pista complicada, que é Santa Cruz. Na verdade, eu nem temida, mas é uma pista que eu... Você foi até esse ano pra hoje, lá? fui. É chatinho. Ah, foi a pista que eu fui, mas não fui, né? Então, Mas é a pista que, cara... a gente achou que você tava de férias. Eu acho que eu tava de férias ainda, eu tinha esquecido que eu voltei a atrapalhar e tava com a cabeça em outro lugar, porque... Não sei, a gente tava completamente perdido lá. E não foi só esse ano. O ano... Eu até cheguei a fazer um pódio lá, eu acho que no retrasado, mas... Cara, foi uma pista que sempre tive dificuldade. Quando eu achei que fiz uma volta boa, eu parei no box. A gente tá uns 3, 4 décimos atrás ainda. Cara, como? É uma pista que desgasta muito pneu, que, nossa, ondulada, que você tem que pegar zebra tudo quanto é lugar, assim, é uma pista difícil. Tipo Londrina, assim. Londrina, também não sei se você chegou a pegar Londrina com algum carro rápido. Ela Corrida estoque só. é chatinho de pegar também. Chatinho. Londrina, igual Santa Cruz. São duas... Quanto menor a pista e mais zebra você tem que usar, quanto mais ondulada ela é, mais os pilotos experientes têm vantagem. Porque eles já sabem os lugares certos que tem que passar, os buracos, a zebra, isso, aquilo. E aí você chega lá, você é novato pra pegar a pista, demora você chegar no limite. Porque não é só a linha. Às vezes é uma linha muito diferente que você tem que fazer, porque o asfalto é pior aqui, é melhor ali. A zebra aqui tá mais lisa. Nossa, tanta coisa. Então, realmente, Santa Cruz, até hoje eu volto pra lá e eu apanho bastante. Qual que é a curva mais chatinha de Santa Cruz pra você? A 3, né? Aquela que você vem descendo, freando. Tem a 1, aí tem a retinha, aquela... A 2, 3. Tem a 1, o daí tem a Szinho ali. chicane. Tem a chicane e aí o final da reta ali. Aquela final. longa pra esquerda Exatamente. A subindo. freada ali, pra acertar aquela freada lá. Toda vez, freio bem. Não, Nelson, olha aí, o Diego Nunes tá freando 50 metros na sua frente. Caramba. Você também acha a sua pista difícil, Christian? É a mesma história. Já fui pra lá algumas vezes. Foi legalzinho. Tipo que nem ele, entendeu? Não tivemos um bom resultado lá, tudo, mas meio que sem saber por que você andou bem, sabe? Não encaixa, né? Não encaixa, é muito estranho. Eu vou até falar meio que no bom sentido pra pista. Vai ver, é realmente uma pista difícil. E é uma pista que leva um pouco mais de tempo pra você entender por que encaixou, por que não encaixou. Coisa que eu posso falar ao contrário, sei lá, do Rio de Janeiro. Eu amava o Rio de Janeiro velho. O grandão. O grandão. Pra mim, aquela, se não for a melhor pista, é uma das melhores do mundo pra mim. Uau. Eu sempre andei bem no Rio de Janeiro velho. E é aquilo que o Nelsinho tinha comentado. Quando você vai com essa motivação a mais pra uma pista, faz uma diferença. Você lembra desse negócio na entrada do autódromo? Lembro. Lembra? Lembro. Não, lembro que foi na época que eles fizeram a prova da Indy aqui. Não sei se você lembra, Então, mas você não deve ter ido, né, lembro. Thiago? Lembra? Lembro. Eu fui na última prova, inclusive. Me deram essa escultura, né? Olha lá. Não, bem legal. Tiraram. Olha só. Eles tiraram da pista. Tiraram da pista, quando a pista estava sendo desmontada, o cara pegou e deu pro meu pai de presente. A gente vai colocar nas imagens Autódromo Nelson Piquet. Exato. Né? Então, nossa, sempre gostei do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu corri lá de Fórmula Ford e Fórmula 3, mas para fazer a curva 1, eram todas curvas rápidas e longas, que você ficava bastante tempo dentro do... Desculpa, você ficava bastante tempo dentro da curva, e se você acertasse a tua velocidade de percorrência e o carro tivesse bem balanceado, você conseguia, ganhar muito tempo. A hora que você colocava pneu novo, a gente saía do box, vinha a 0 por hora, até quase chegar na 120 atrás do box. A hora que chegava... Não, 120 não. A hora que chegava lá na 90 graus, isso. A hora que chegava lá na 90, você começava a acelerar na 90, talvez um pouquinho antes. Talvez saindo da 120, você fazia 2 curvas, você não conseguia meio que entender qual que era o balanço do carro de pneu novo, né? Porque você estava fazendo 2 curvas, sendo que eram 2 curvas relativamente lentas. Você ia para 1, a 1 já era rápido. Daí você ia para 2, a 2 era um pouco mais lenta, mas bem rápido. Daí você ia pro cheirinho. Cheirinho de Fórmula Ford e Fórmula 3 era pé embaixo. Daí você fazia direita, esquerda, entrava no retão, daí tinha sul lá no final da reta, que também era
bem difícil, bem rápida. E, de novo, o que eu gostava do Rio de Janeiro era que era tudo curva de alta, ou a maioria delas eram curva de altas, onde o tempo que você ficava dentro da curva era enorme. Isso Era muito parecido com Brasília, né? Também. Lembra Brasília, só que eu acho que o tempo que você fica nas curvas em Brasília é bastante também, um pouquinho menor. Talvez a zero lá em Brasília. A zero é bem difícil. Você chega meio que em cima, você não tá enxergando aonde que é o apex da curva, daí você entra, mergulha, uma vez que você mergulhou, você já tá meio que committed, né? Meio que você tem que ir, daí aonde que é o ponto de tangência aqui? Não tem tanta área de escape saindo da zero e é difícil. Brasília também, enfim, eu espero que eles acertem, voltem o quanto antes para Brasília, porque sem dúvida nenhuma, um dos melhores autódromos do Brasil. É muito legal andar lá. Um dos melhores do mundo também, né? A Bruxa. Sim. Não, as pessoas Placar. Placar, por exemplo, você vai por dentro, por fora. É óbvio que você vai fazer uma linha se você estiver competindo contra alguém, você vai fazer outra linha se você estiver andando sozinho, classificando. Mas as pessoas acham que é brincadeira, que os autódromos no Brasil já foram um dos melhores, igual Rio de Janeiro, Brasília, o Interlagos antigo. Mas, cara, são poucos autódromos no mundo que tem o tamanho, o espaço, que tem esses desenhos grandes. Pega o Interlagos antigo, o Rio de Janeiro e Brasília, só essas 3 pistas. Acho que não tem nenhum país no mundo que tiveram 3 pistas desse tamanho, com essa qualidade de... Não tô falando de estrutura boa, tô falando de simplesmente traçado. Pista, assim. Não tem nenhuma pista. Os Estados Unidos pode até falar que tem muita pista, mas as pistas são onduladas, apertadas, perigosas. Tem muita característica, mas pistas grandes, bacanas, igual o Rio de Janeiro antigo, Brasília e Interlagos antigo. Fazer até um desafio pro pessoal que nos acompanha. Exemplo, quem tem saudades do autódromo de Jacarepaguá, coloca eu aí nos comentários, se estiver ouvindo pelo YouTube ou se estiver no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Quem tiver saudade, coloca um eu aqui, pra gente saber que realmente tem muita gente com saudade dessa pista, Cris. E a outra coisa que eu queria lembrar de Brasília, eu vou até fazer, eu vou responder o meu lado e daí você vai responder o teu. Mas eu tô pra lembrar quantas pistas que eu larguei na minha vida, largada parada, que a reta de largada é em descida. Então você tem que ficar segurando o carro no freio, só que no mesmo tempo você tem que estar dando giro no motor para você largar com o giro certo, para você não estolar o carro na hora de largar. Eu tô para lembrar quantas pistas que eu larguei, que eu tive que ficar freando o carro para conseguir. Spa, porque eu largava depois do hairpin. A Fórmula 3 largava no Não. A Fórmula 3, tá, mas a Fórmula 1 não. A Fórmula 1 era no plano. Sim. Era na frente do box. Fora isso, não tem muito lugar. Não. Se você pensar que você tem que ficar segurando no freio para largar. E Brasília é um deles. Você andou em Jacarepaguá, velho? Andei. Não. Perdão, Interlagos, velho. Andei velho? Andei de Fórmula 4. Porque a pista mudou em 90, então até 89. Até 89 era o traçado velho. Não, aquele gigante? O gigante. O gigante era até 90? Até 90. Até 90. Porque no final de 89, na minha cabeça era tipo até no máximo 80, assim. Não. Aí ele existiu até 89, aí quando... Tanto que a Fórmula 1 correu no Rio de Janeiro até 89. O primeiro ano foi 90. Porque eles estavam esperando a reforma. Eles não vieram para São Paulo antes porque, não dava pra você andar carro de Fórmula 1 naquela pista gigante. E teve também o acidente do Philip Strafe, não foi? Acho que foi o Philip Strafe que sofreu Exatamente. acidente nos treinos lá no Cheirinho. Em Jacarepaguá, e foi um atendimento médico, foi um desastre. Ele ficou até paraplégico, porque foi um atendimento aquilo bem foi complicado. Em 88. Acho que foi 89. 88, 89, mas foi no teste de pneu. Teste de pneus, isso, não foi na Foi corrida, final de janeiro no teste de pneu. Isso. Eu lembro disso. E aí a Fórmula 1 falou, não corremos mais em Jacarepaguá, o Brasil ia perder o grande prêmio. E aí teve uma reforma. Teve aquela movimentação toda foi o Carlos Gança, a Erundina e a Shell que fizeram... Isso. Para reformar a pista de São Paulo, porque era muito grande na época. Mas por quê? É muito grande, não era bom pra Fórmula 1? Não, só que era muito grande. Tinha a curva 1, a curva 2, que era muito rápida. Tinha um pouco de banking também. Tinha
A curva do sol também, que você... Nossa, na época você ficava o quê? Sei lá, 15, 20 segundos dentro... no mínimo 15 segundos você ficava dentro da curva. Em segundos? De segundos. Se você... Os carros eram mais lentos também Sim. naquela época, né? Tudo bem, se não era 15, era no mínimo 10 segundos. Mas era enorme a curva. Daí você saía do sol, tinha uma descidona até lá no Sargento, freava no Sargento, daí começava a voltar pro box, daí mais ou menos emendava aonde é a pista hoje em dia. O miolinho, a parte do S, bico de pato, enfim. Existia tudo. Existia tudo e continua a mesma coisa. Uhum. A junção, ou a zero, como você chama, também a mesma coisa. Eles não mudaram nada. Eles mudaram só a parte da 1, 2, sol, ferradura. Tiraram o anel externo. Tiraram o anel externo, então. Mas a parte mais lenta de Interlagos, eles mantiveram. Eles deviam fazer um revival, voltar aquela pista, fazer alguma coisa. Eu sempre tive vontade de andar nessa pista grande. Inclusive, eles usam a retona, tá? Que vai para a curva 3 hoje em dia, de estacionamento. Isso. Então, quando tem ou estoque, Porsche, por exemplo, ontem. Quando você foi pra estoque. Exatamente, quando eu fui para estoque, eu tinha visto vários carros parados lá na reta principal. Reta antiga. Na reta antiga, Isso, não. lá na Reta reta pós-antiga. antiga. Não, são realmente esses destaques aqui. Mas é isso. Inclusive, o anel externo dizem que tiraram foi um pedido do Bernie, porque quando a Indy estava começando a crescer, e o Bernie tinha um medo de que pudesse ter tipo um circuito, o anel externo pudesse ser um oval e a Indy quisesse correr no Brasil, e aí seria Interlagos para competir com a Fórmula 1. Foi quando a Indy estava vivendo um momento que rivalizava com a Fórmula 1. Mas eu não lembrava que você tinha corrido no Interlagos antigo. Não, corri de Fórmula Ford e corri de Fórmula 3. Inclusive, foi minha primeira vitória de Fórmula 3, foi em Interlagos antigo. Fórmula Ford acabou chovendo. Acabou chovendo no dia da corrida. E daí eu corri de estoque, corri de turismo, fiz as 1000 milhas com meu pai em 1994 também. Mas aí já era no novo. Daí já era no novo. novo.